Olá, o Justiça para Todos de hoje é especial com o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes. Nós vamos falar sobre o trabalho à frente da Corregedoria-Geral da Justiça Federal e sobre a importância da transparência no judiciário do país. Você vê tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que já está no ar. Antes de iniciar a conversa com o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes, vamos conferir um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil organizou um ato público contra o projeto de lei 280. Ele foi realizado em Curitiba. A proposta que altera a lei de abuso de autoridade é do senador Renan Calheiros. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, falou sobre a proposta, que ofende a independência judicial. Uma das maiores conquistas democráticas de uma nação consiste em fazer com que a lei valha para todos, independentemente do cargo público que ocupam ou do poder econômico que detêm. O juiz federal Sérgio Moro participou do ato público e classificou o projeto como preocupante. É importante que ao juiz seja garantido que as interpretações que ele realizar da lei e do direito não sejam criminalizadas. Por isso que a magistratura, com apoio das outras instituições, é especialmente contra esse projeto. O PL pode trazer prejuízos para operações que tratam de casos de corrupção como a Lava Jato. Além do projeto de lei que coloca em risco a liberdade do magistrado na interpretação das leis, o corte orçamentário no judiciário também foi discutido. A mobilização teve o apoio de 11 entidades ligadas à magistratura federal, juízes estaduais e do trabalho, membros do Ministério Público, auditores, procuradores e delegados federais. A mesma mobilização foi organizada pela AJUF em São Paulo. Ministro Og Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao Justiça para Todos. Obrigado, prazer. O ministro assumiu a Corregedoria-Geral da Justiça Federal em outubro do ano passado. Como tem sido o trabalho do senhor de lá até hoje? A primeira observação que faço é que os juízes federais e os servidores da Justiça Federal, seja do próprio Conselho, sejam pessoas ligadas aos tribunais regionais, magistrados, têm sido todos um grande parceiro. Parceiro no quê? Em duas linhas de ação. A primeira foi a de preservar todas as metas que tinham sido estipuladas pelos meus antecessores na Corregedoria, de modo a não haver solução de continuidade no trabalho do CJF. A segunda, dar o meu tom. E eu lembro que, em relação a esse segundo item, eu falei no discurso de posse uma mensagem do Gilberto Gil numa música. Dizia eu que, se Deus quiser, tudo vai dar pé. Está dando pé. Ministro, agora não é uma função fácil você ser corregedor, atuar na correição, ou seja, corrigindo rumos dentro da Justiça Federal, muitas vezes acaba gerando alguns conflitos, né? Na minha experiência, nós fazemos mais um trabalho de coordenação, porque a qualidade e os poucos problemas que nós lidamos com a Justiça Federal faz nos tornar efetivamente muito mais um coordenador do que todos basicamente sabem o que tem que fazer, do que um corregedor no sentido mais antigo da palavra, aquele homem que vai disciplinar, que vai punir. Não, isso não é missão que eu tenha que me desdobrar a respeito disso. Ou seja, hoje a prioridade maior que seria a transparência, talvez, dentro do judiciário? A necessidade de transparência, em outras palavras, de dizer a que a justiça veio, para quem ela serve, quais são os destinatários, é algo que deve estar na mente e nos corações de todos os servidores e todos os magistrados nesse trabalho de construção de uma justiça que seja mais próxima aos sentimentos e os anseios da população. Hoje, qual que é o maior problema que o senhor identifica dentro da Justiça Federal? Nós sabemos, o senhor mesmo frisou, nós temos juízes federais de altíssima capacidade e competência. Hoje o problema maior seria administrativo, seria de gestão? Toda a gestão da Corregedoria tem sido voltada para fazer as coisas que a Corregedoria precisa fazer, os trabalhos que são do alcance da Corregedoria, gastando pouco. Então, esse tem sido o meu norte.
dar asas à imaginação para realizar as nossas metas com pouco recurso. Hoje a Corregedoria está fazendo trabalho em qual tribunal? Hoje, se eu não me engano, é na 2ª região, é isso? Nós estamos complementando um trabalho realizado na 2ª região. Já fizemos de outubro para cá as correições normalmente designadas, regularmente designadas por normas em 3 regiões, e vamos agora, daqui a pouco tempo, em agosto, fazer a inspeção do TRF da 5ª região. O senhor falou que o trabalho da Corregedoria não se resume só a essa questão da correição, de corrigir rumos. Quais são essas outras atribuições que a Corregedoria tem? A Corregedoria tem, a par da área disciplinar, que, repito, é aquela área que menos dá problema, no sentido de preocupação. Nós temos o Centro de Estudos Judiciários, que é um organismo da Corregedoria voltada, juntamente com a Escola Nacional da Magistratura, para a preparação de magistrados e servidores. E aquela que foi a minha grande, realmente tem sido a minha grande preocupação, é a Turma Nacional de Uniformização, que trata de resolver os incidentes de uniformização da jurisprudência dos juizados especiais federais. Por que o grande problema? Porque nós encontramos um segmento com um volume de processos muito elevado. Vale dizer, questões dos juizados, em regra, são questões vinculadas a preocupações na área previdenciária, normalmente de pessoas carentes, e que precisam de uma resposta relativamente breve do judiciário. Então nós voltamos os olhos com muita força para dar melhores condições à Turma Nacional de Uniformização para efetivar essa necessidade que tem a população brasileira na área previdenciária. Ministro, só para o nosso público entender essa questão da uniformização dos juizados especiais federais. Nesse caso específico, seria o quê? É um trabalho para que toda a Justiça Federal, no âmbito dos juizados, falem a mesma língua, ou seja, os juízes apliquem da mesma forma a legislação? Olha, todo juiz tem suas crenças, como qualquer cidadão humano. É claro que dentro do Poder Judiciário há necessidade de que essas crenças se ajustem às normas estabelecidas nos diversos ramos do direito. O trabalho da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, é exatamente estabelecer um arcabouço jurisprudencial para orientar as decisões dos juízes federais em tema de juizados federais. Mais ou menos o trabalho que faz o Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e o que faz o Supremo em matéria constitucional. Agora, a JUF tem contribuído muito nisso, né, ministro? Fazendo o FONAGEF, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. A JUF tem não só contribuído especificamente nessa área, como, de uma maneira geral, em seminários, em eventos de preparação de pessoal ou de aperfeiçoamento. De outubro do ano passado até esta data, esse momento, nós já realizamos 10 eventos, contando com o apoio, que seria irrealizável sem esse apoio da JUF, envolvendo cerca de 1.500 pessoas, e temos ainda nos meses de julho e agosto mais 3 eventos a serem realizados, contando com essa parceria indispensável. Eu devo dizer que o Centro de Estudos Judiciários, num cenário em que se encontra as dificuldades de execução orçamentária, nada aconteceria sem um apoio extremamente relevante da JUF. E esse apoio não é só um apoio no sentido material, é no sentido também de nos dar orientação, de trabalharmos em comum no sentido da montagem desse calendário de eventos, de modo que é um parceiro indispensável da Corregedoria. Ok, ministro, nós vamos interromper rapidamente nossa entrevista para um pequeno intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, não saia daí.
Eu volto a conversar com o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes. Ministro, no bloco anterior nós estamos falando da atribuição da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, do trabalho que vem sendo desenvolvido. O juiz federal, ele é submetido hoje a 3 tipos de correição, se eu não me engano, diferente da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, né? Bom, o juiz federal sofre, digamos assim, ou é possível, é factível imaginar que ele sofra uma inspeção, uma correção, enfim, uma atividade disciplinar, seja do próprio tribunal de origem, os tribunais regionais federais, que mantém suas corregedorias? Que mantém as suas corregedorias voltadas exatamente para o primeiro grau, o Conselho de Justiça Federal e o CNJ. Mas eu queria te dizer uma coisa, Samuel. O grande corregedor da Justiça Federal, do juiz federal, é a consciência do juiz federal. Significa isso dizer que, como falei antes, nós temos tão poucos problemas com os juízes federais, não porque tenhamos vários organismos a fiscalizá-los, mas é porque ele, em tese, é um profissional disciplinado, um profissional que conhece os seus rumos. A grande garantia do cidadão chama-se independência do juiz. Então, essa garantia visa a asseverar de que nós temos magistrados comprometidos com o aperfeiçoamento da sua atividade profissional, com o conhecimento da regra de direito, com o conhecimento dos princípios, de modo a dar a cada um que é seu. Como diz aquela quase missão sagrada de distribuir justiça. Distribuir justiça, exatamente. A justiça é o pão dos pobres, né? Como dizia Brecht. Então, distribuir esse pão dos pobres em relação, principalmente a uma camada mais pobre, como acontece com a Justiça Federal, que se identifica essencialmente com a camada pobre da população em face dos problemas previdenciários. Por meio dos juizados, né? Dos juizados especiais federais, principalmente. Isso está no DNA da magistratura federal brasileira. Agora, ministro, a Justiça Federal de primeiro grau, hoje ela está bastante interiorizada, nós temos milhares de juízes pelo Brasil. Agora, o segundo grau, ou seja, os tribunais regionais federais, hoje são 5. O da primeira região, ele comporta 14 unidades da federação dentro dele. O senhor acha que isso dificulta muito o trabalho e não é urgente logo a instalação dos novos tribunais regionais federais já aprovados pelo Congresso Nacional? É necessário dizer que a instalação dos tribunais regionais federais, advindos como uma boa notícia dada pela Constituição de 1988 para a cidadania brasileira, foi montada dentro daquilo que era possível. Naquele momento, talvez, dividindo o país em 5 regiões e fazendo esse acerto possível de situações em relação à regionalização da Justiça Federal, talvez fosse aquele o modelo que pudesse ser executado, né? Mais uma vez cito um autor, no caso Bob, que Bob diz que o direito vem não só quando se deseja, mas quando ele é possível. Então talvez o direito possível de ser exercitado naquele momento, a partir de 1989, fosse esse. Mas avançamos. A população cresceu, temos hoje no Brasil uma população acima de 200 milhões de habitantes, pouco mais de 100 milhões de processos, claro, justiça estadual e federal, mas podemos fazer, grosso modo, uma avaliação de que temos para cada 2 pessoas no Brasil um processo. A Justiça Federal, notadamente em relação à primeira região, não consegue suportar e não tem um modelo que se ajuste ao momento que o país vive, o momento que a própria cidadania deseja. É preciso sim, principalmente em relação à primeira região, fazer uma redistribuição dessa região, criando, eventualmente, dentro das possibilidades financeiras, mais 1 ou 2 tribunais regionais. Nós temos estados como a Bahia, um estado que por si só poderia, em tese, representar uma região. Minas Gerais, outro estado, muita população. 800 municípios. 800 municípios, Bahia, salvo equipe, são 500 e tantos. Então, são estados enormes, com uma necessidade de ajuste da justiça. Por outro lado, penso que não temos que falar apenas em tribunais
regionais federais. Nós temos que pensar também no primeiro grau, processo de interiorização, nos juizados especiais federais, regionalizados também de modo a tornar a justiça mais próxima do cidadão. A Justiça Federal. A Justiça Federal não é elite. A Justiça Federal é justiça posta à disposição de uma sociedade de 200 milhões de habitantes. Além desses 4 novos TRFs, o senhor acha que ainda seria necessário, depois da implantação, se forem implantados de fato, a ampliação também do número de desembargadores para que a segunda instância dê conta da quantidade de processos que recebe hoje? Olha, é possível. Esse raciocínio, eu acho que ele tem uma certa lógica. Porém, penso que esse incremento necessita de ser experimentado a partir do crescimento da base. Eu imagino que tribunais regionais menores, como é o caso relativamente pequeno do Tribunal Regional da Primeira Região, com esse acervo, necessita, obviamente, de um crescimento. Mas é preciso ver se com a descentralização, vamos dizer assim, desses 5 tribunais, com a criação de outros tribunais e, consequentemente, nesses tribunais com seus órgãos de segundo grau, se isso vai atender a população de uma forma confortável. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes. Em instantes, até já. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes. Ministro, em relação à especialização das varas da Justiça Federal, qual a opinião do senhor sobre isso? Recentemente, nós tivemos uma prova, talvez, que seja importante a especialização, que é o caso da vara especializada em crimes financeiros, lavagem de dinheiro. Especialmente a de Curitiba, onde está ocorrendo a ação da Lava Jato. Olha, Samuel, sempre defendi a ideia da especialização do juiz. Você imagine num país com a febre legislativa que tem o Brasil, pelas suas naturais necessidades, não é isso uma crítica, levar um juiz a poder compor de forma adequada todo tipo de conflito. É verdade que o juiz, seja ele federal, seja ele juiz estadual, precisa ter um lastro, precisa ter uma base em torno da qual ele possa exercer a sua judicatura em qualquer lugar. Porém, num dado momento, é importante essa especialização porque transforma o profissional da magistratura como alguém vinculada às preocupações em torno daquele tema. Atualização, leitura, doutrina, trabalhos que ele possa eventualmente escrever. Então penso que nós estamos num bom caminho na especialização. Posso assegurar que se o juiz trabalha numa vara especializada e amanhã, por alguma razão, ele vem exercer uma outra atividade judicante, ele vai, a partir de um certo momento, exercê-la também com plenitude. Vai precisar de um tempo de readaptação àquela nova matéria. Mas sinto como algo muito importante a especialização da Justiça Federal pela soma de matérias, pelo volume de assuntos, pela grandeza do exercício dessa função num território, repito, como o território e com a população que tem o Brasil. E falando em especialização, o senhor que também coordena o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, o senhor acha então que é importante cada vez mais investir na formação, no treinamento e reciclagem dos juízes federais?
Isso sempre foi uma preocupação dos corregedores, da Justiça Federal, em investir no aperfeiçoamento da magistratura. E no dia que eu sair, quem chegar lá vai certamente ter essa preocupação como uma das principais. Vai investir, sim, junto com a Escola Nacional da Magistratura, na formação, principalmente a escola, e no aperfeiçoamento dos magistrados, sempre. Sobretudo na questão do aperfeiçoamento das novas mídias, né? Hoje o processo está sendo informatizado, hoje em quase toda a Justiça Federal. É importante que o juiz entenda bastante, né, desse novo tempo, né? Um tempo de alta tecnologia. Hoje é raro vermos um profissional da magistratura que minimamente não saiba digitar seu voto, fazer uma consulta no sistema. Eu acho que nesses 20 anos a cultura a respeito da informatização dentro da justiça avançou bastante. É importante na Justiça Federal que haja uma uniformização do programa usado, o chamado PJE. Porque não há ainda hoje, né? Ainda não está, mas nós estamos num caminhar. As regiões estão trabalhando no sentido de uniformizar essa linguagem. É desejo do próprio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de otimizar esse uso. E nós vamos chegar num momento em que esse trabalho estará uniforme no país. Hoje a Justiça Federal está toda informatizada, ministro? Não? Toda informatizada, mas com programas, com sistemas distintos. E às vezes um não se comunica muito bem como o outro. O senhor que tem mais de 3 décadas na magistratura já conseguiu se familiarizar bastante com as novas tecnologias, inclusive com as redes sociais. Eu me preocupei em estabelecer um canal de comunicação pessoal, não para notícias ou informações a meu respeito, mas para notícias a respeito da corregedoria, para a população. O que se está a fazer, o que é necessário, quais são as vicissitudes, quais são também os momentos de realizações dentro da própria justiça. E procurando o pessoal que lida com essas mídias eletrônicas, eles me aconselharam a usar o Twitter, que seria o instrumento mais adequado. Não deixa de ser uma demonstração clara de transparência. Por falar em transparência, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu não poderia deixar de citar que o senhor sempre foi um grande incentivador da criação das ouvidorias, como forma de abrir o judiciário para a população. A ideia de ouvidoria, no meu caso, começou no ano de 1998, quando tinha acabado de chegar como desembargador ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, e me veio a ideia da implantação da ouvidoria lá. É um projeto que serviu de modelo para várias corregedorias, e posso dizer que é, sim, um grande instrumento de conhecimento da parte do judiciário, do seu usuário e mesmo dos seus servidores. É um grande instrumento de gestão de pessoas, como, na mão contrária, da justiça dá uma informação ou aquela informação que o seu usuário quer. Eu aprendi, Samuel, com esse tempo o seguinte: o cidadão quer uma resposta aos seus reclamos no judiciário. Essa resposta pode ser até negativa. Vale dizer, aquilo que ele quer atender, ou a pretensão que ele tenha, possa não ser plausível. Pode haver uma decisão contrária a ele. E isso ele tolera. O que ele não tolera, o que ele não aceita, é a falta de informação. Ok. Ministro, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no Justiça para Todos. Desejo muito sucesso à frente da Corregedoria. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. E eu conversei aqui com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que também é o corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.